vamos assumir que a gente tem uma equipe ali que tem engenheiro de software, e que faz os testes unitários, pelo menos, talvez testes integrados ali. Como que normalmente uma pessoa que trabalha com QA se mescla nesse time? Tipo, como é que a gente separa, por exemplo, o que é responsabilidade de um, o que é responsabilidade de outro? Tem alguma parte ali que tem um overlap entre os dois? Como é que funciona normalmente? Se for para a gente falar sobre teste de unidade e teste integrado, eu diria assim: quem codificou é o responsável por escrever esses testes. Uhum. Por que eu estou colocando quem codificou em vez de falar o desenvolvedor? Porque eu, Júlio, já tendo conhecimento sobre programação, em alguns momentos eu estou no meu time e eu reporto um bug. Só que é um bug tão que para as pessoas parece que tem um impacto tão pequeno que ele fica no backlog, mano, e desaparece. Entendeu? Ninguém quer resolver. Mas como eu codo, eu vou lá, crio uma branch para mim, com base naquele repositório. Eu mesmo corrijo o bug, e aí eu codifiquei a correção do bug. Então eu vou lá e escrevo o teste de unidade, ou altero os testes de unidade, ou crio os testes de integração para aquilo. E aí eu abro meu PR para que eu possa ter feedback dos meus colegas de trabalho, sacou? Uhum. Agora, se eu, Júlio, não estou codificando aquilo, não faz sentido que eu escreva o teste de unidade ou o teste de integração, porque eu não conheço o código. Quem escreve o teste de unidade ou o teste de integração é quem conhece sobre o código, entendeu? Agora, dentro da terminologia de teste de software, funciona assim. Teste de unidade significa eu tenho um componente e ele está completamente isolado das suas dependências externas. Um jeito simples de colocar isso seria assim: eu tenho um método dentro de uma classe e, puxa, tem uma outra classe que eu vou precisar. Tem um outro método que está numa outra classe e eu vou precisar dele. Eu não vou usar aquele método, eu vou injetar um mock lá dentro. Ou seja, estou isolando completamente daquilo. Integração seria assim: eu tenho várias classes que vão se conectar. Só que eu não quero conectar todas elas. Eu quero conectar apenas parte delas. Então, algumas coisas são reais, outras são mocks. E aí a gente tem um outro, a gente chama de nível de teste isso, em teste de software. Tem um outro nível, que é o sistema, também chamado de end-to-end. Que significa assim: vou remover todos os mocks. Não vai ter mock nenhum, cara. Vou conectar tudo agora. Por isso que ele é bem similar ao que a gente vai para produção, mas a gente está num ambiente interno controlado. Mas não tem mock? É end-to-end, ou sistema. Dentro dessa área, geralmente quem faz os testes são os testadores em si, ou os QAs, entendeu? Então, se a gente fosse dividir em papéis e responsabilidades, o QA tem mais responsabilidade dentro dos testes de sistema, e é um consultor dos desenvolvedores nos testes de unidade ou de integração. E aqui eu vou dar até uma dica para a galera que escuta, que é assim: testador é um bicho curioso, velho. Quando ele participar do refinamento, você vai perceber que ele vai estar tomando um monte de nota, se for um testador profissional. Vai estar tomando um monte de nota e já desenhar talvez um mapa mental de quais são os testes que ele gostaria de fazer. Para uma user story, ele pode colocar, sei lá, cara, 25 testes. E esses 25 testes, muitos deles, se o QA não tiver uma conexão muito forte com os desenvolvedores, ele vai querer executar esses 25 testes lá na camada de interface gráfica ou mandando requisição para a API. Mas quem é dev sabe que desses 25 testes, pode ser que eu tenha 8, 12 deles que pode ser feito na camada de unidade ou de integração. Só que você, dev, não sabe falar com o testador e não consegue ter aquele racional que ele tem. E o QA não sabe, muitas vezes não sabe muito de código, fica com medo de se aproximar do desenvolvedor para dar algum pitaco e não passa aquela informação tão rica que são esses 25 testes. Agora, quando os dois se conectam, aí acontece um negócio mágico, mano. Que é você ter o desenvolvedor olhando e falando: ô, QA, tá vendo esse teste aqui, ó? Que você tá falando de, sei lá, validar que quando você deixa o campo, a borda fica vermelha. Cara, isso daí, aqui dentro do meu código em React, eu consigo validar. Então, pum, caiu um dos 25 testes, agora tem 24. Tem o outro que é assim: validar que quando você, sei lá, faz um cálculo aqui, o resultado é X.
Ô, QA, eu consigo fazer isso no nível de unidade. Ponto, caiu mais um, são 23. E o tempo que o QA precisa de testar diminui. E os testes do desenvolvedor, e o código do desenvolvedor fica muito melhor porque ele já tem uma noção do que seria testado depois e que poderia ter bug, entendeu? Então eu diria que essa contribuição de ambos gera um monte de benefício. O problema é que, hoje em dia, grande parte dos líderes não estudaram sobre testes de software e nem imagina que isso possa acontecer, entendeu? Então, talvez essa nossa conversa aqui hoje, Edu, possa dar uma alertar para a galera e falar, puxa, é desse jeito que você faz com que os testes sejam mais produtivos. Aí testes, em vez de ser um gargalo, vira um contribuidor, um consultor, o tempo de teste reduz, o código melhora a qualidade e todo mundo ganha. Uhum. Sim. Aqueles testes que talvez não teriam sido feitos, né, se não tivesse uma pessoa QA na equipe, agora eles vão ser feitos, e os que podem ser feitos no nível de unidade, eles vão também ser feitos porque tem essa pessoa para alertar, né, sobre aqueles cenários ali. Muito legal isso, muito legal.